No mundo das relações, a confiança é a base que sustenta tudo. Mas e quando essa confiança é quebrada? Hoje, você vai acompanhar comigo uma história chocante que vai desafiá-lo a refletir sobre até onde a traição pode levar uma pessoa. Você já vai entender sobre o que eu tô falando, mas antes, se você tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês e também mostrando o meu dia a dia. Vou pedir logo agora no começo também que você deixe o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. E agora sim, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Nathaniel Rui Júnior nasceu em 1993. Embora a data exata do seu nascimento não seja conhecida, ele cresceu nos arredores de Chicago, onde a história que vamos contar se desenrola. Pouco se sabe sobre a sua infância, mas após terminar a escola, o Nathaniel teve problemas com a justiça e passou um bom tempo entrando e saindo da prisão. Em 2016, ele foi preso por uma acusação de agressão e no ano seguinte por dirigir sob a influência de álcool. Além dessas, ele também teve outras detenções. Agora, um detalhe interessante sobre o Nathaniel é a sua obsessão por armas de fogo. Ele frequentemente exibia sua coleção nas redes sociais, compartilhando fotos de uma variedade impressionante de objetos desse tipo. No entanto, gente, esse hobby não lhe trouxe só alegria. Ele também enfrentou problemas legais devido a algumas peças da sua coleção e acabou recebendo uma ordem judicial que o impedia de possuir qualquer tipo de arma. Mas mesmo assim, o Nathaniel ignorou essa proibição. Alguns anos depois, ele decidiu abrir sua própria empresa de segurança privada, se oferecendo como segurança armado, mesmo sabendo que ele estava desrespeitando uma ordem judicial direta. É claro que o negócio do Nathaniel era totalmente legal e não tinha licença, mas isso não o impediu de promover a sua empresa nas redes sociais, postando fotos das suas ferramentas de trabalho e se exibindo em coletes à prova de balas. De alguma forma, ele conseguiu passar anos fazendo isso sem ser descoberto, mesmo com a proibição em vigor. Quando estava com 20 e poucos anos, algo significativo aconteceu na vida do homem. Ele estava em um relacionamento de longa data com uma mulher chamada Erlinda Palomo, que se tornaria uma figura central na história de hoje. A Erlinda, pessoal, também conhecida como Linda, nasceu no dia 3 de fevereiro de 1973 e tinha 42 anos quando começou a namorar o Nathaniel, que tinha 22 anos na época. A Linda era mãe de 5 filhos, todos já crescidos e tinha 5 netos. O relacionamento deles se tornou bastante sério e logo eles começaram a se tratar como marido e mulher, mesmo sem estarem legalmente casados. O Nathaniel e a Linda passaram a viver juntos e alguns dos filhos e netos da Linda também moravam com eles na mesma casa, formando ali um lar bem cheio. Porém, essa convivência não era muito tranquila, tá? Uma das filhas da Linda, que tinha 20 anos, chamada Cristina, começou a perceber que o Nathaniel era difícil de lidar. Ela o descreveu como um homem muito irritado e potencialmente perigoso, que criava um clima tenso dentro de casa. Em 2021, tudo mudou. O Nathaniel e a Linda já estavam juntos há cerca de 6 anos, e nesse ponto o homem começou a traí-la com várias mulheres. Ele se envolvia em relacionamentos fora do casamento, enquanto tentava manter as aparências com a Linda. Não sabemos se isso começou a acontecer apenas nesse momento, ou se já era uma prática antiga dele, mas o que sabemos é que ao atingir o marco de 6 anos juntos, ele achava que a Linda não desconfiava das suas escapadinhas. Essa situação certamente traria consequências que ninguém poderia imaginar e consequências muito ruins. A Linda não tinha a menor ideia do que ele estava aprontando, mas a verdade é que não demorou muito para ela descobrir tudo. A mulher ficou sabendo das múltiplas aventuras amorosas do Nathaniel, das conversas com várias mulheres e até das escapadinhas dele. E aí o que ela fez? Confrontou o Nathaniel? Terminou o relacionamento? Deu um ultimato? Não, 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 nada disso. A Linda decidiu que a melhor forma de lidar com a situação
era se vingar de uma maneira bem diferente e inusitada. Ao invés de uma briga ou uma separação, ela resolveu fazer um catfishing com o marido. Mas não seria um catfishing qualquer não, tá? A Linda queria controlar cada passo que o homem desse. Então, no início de dezembro de 2021, ela se sentou com o seu laptop e começou a criar perfis falsos em várias redes sociais. Ela escolheu imagens aleatórias de pessoas, inventou nomes e fez perfis no Instagram, Snapchat, Facebook e também no Twitter. O plano dela era convencer o Nathaniel a parar de ser infiel, usando todos esses perfis falsos. Para isso, ela sabia que precisava monitorar cada movimento do homem. A Linda começou a pesquisar sobre como rastrear o Nathaniel, se existia algum aplicativo para acompanhar o marido sem ele saber, e até se aventurou a aprender sobre o lado obscuro da internet. Ela baixou o Tor Browser e começou a explorar o que era a Dark Web, onde conseguiu algumas ferramentas de espionagem. Agora, com tudo isso em mãos, a Linda decidiu fazer o primeiro contato com o Nathaniel usando um dos perfis falsos. Ele criou um perfil de uma mulher búlgara na casa dos 40 anos, mas a gente não sabe qual foi o nome que ela usou nesse perfil. Bom, usando a identidade dessa tal mulher, ela começou a conversar com o Nathaniel, que, claro, respondeu na hora. Talvez ele achasse que tinha encontrado mais uma mulher para flertar, mas a conversa tomou um rumo bem inesperado para o homem quando a mulher búlgara disse que o seu marido fazia parte da máfia búlgara e que eles estavam rastreando cada movimento do Nathaniel. O homem ficou confuso e surpreso, ele começou a se perguntar se estava sendo enganado, se estava caindo em algum golpe, mas para provar que era sério, a mulher começou a mandar a localização exata dele no momento. Isso deixou o Nathaniel em pânico, pois parecia que a situação era real, afinal ela tinha conseguido localizá-lo. Para complicar ainda mais, a mulher enviou detalhes de uma mensagem privada recente do homem, afirmando que ela era uma hacker super inteligente capaz de acessar tudo na vida dele. O Nathaniel, acreditando que tudo aquilo era verdade, decidiu seguir as instruções da mulher e da máfia. O que ele não sabia era que tudo aquilo era uma armação da Linda, que estava bem ali na sala ao lado, se divertindo, né? A Linda se divertia com tudo aquilo e continuou a desenvolver o seu plano de vingança, criando uma verdadeira teia de perfis que começavam a interagir uns com os outros. Um deles era de um homem chamado Turtle, que se apresentava como um assassino de aluguel. Além disso, ele também começou a conversar com uma mulher chamada Ignes, que tinha um marido envolvido com o cartel mexicano. E não parou por aí. Outros personagens que entraram na história se chamavam Lisa, Cláudia, Pedvi, o Edgar, a Skrilla, o Fernando, cada um com as suas ocupações assustadoras como chefes do crime, assassinos, hackers, cobradores de dívidas. Um dos personagens, inclusive, que a Linda inventou era um brasileiro que supostamente comandava o Morro do Alemão e estava muito bravo porque o Nathaniel tinha se envolvido com a sua mulher. Vocês não têm noção do quanto essa mulher estava se divertindo com tudo isso. Amedrontar o marido infiel se tornou o passatempo preferido da Linda e ela já não fazia mais aquilo somente por vingança, mas também por pura diversão. Ela levou tudo isso tão a sério que começou a pesquisar na Deep Web como funcionavam as organizações criminosas, estudando hierarquias e papéis diferentes dentro das máfias. Para tornar suas ameaças mais convincentes, ela até usou dicionários para traduzir algumas palavras. Ela enviava, por exemplo, mensagens para o Nathaniel em búlgaro, em italiano, em português e até pesquisava os dialetos utilizados por grupos criminosos para dar mais veracidade a toda a história. Esses personagens eram criados pela Linda e falavam sobre as suas vidas criminosas, e com o tempo a Linda desenvolveu histórias mais complexas para cada um deles. Todos estavam interligados, como se ela estivesse escrevendo um roteiro de filme ou um livro, sabe? Ela interligou a história de todos eles e assim a Linda começou a controlar a vida do Nathaniel, dando-lhe tarefas que ele realizava sem hesitar, assustado com toda a situação. Ele realmente acreditava que estava se envolvendo com a máfia e até se sentia orgulhoso disso. Pensando que estava subindo na hierarquia desses grupos, ele se sentia grandão
por estar ligado a grupos que controlavam o crime organizado em praticamente o mundo todo. O curioso é que enquanto tudo isso acontecia, Linda estava apenas na sala ao lado, fazendo tudo isso e tinha momentos em que ela simplesmente soltava umas gargalhadas sinceras que o Nathaniel até chegava a perguntar sobre o que ela estava rindo, sem nem imaginar que ela estava rindo era da cara dele. O objetivo dela era fazer com que ele se afastasse de outras mulheres, garantindo a sua lealdade. O cartel mexicano até proibia o Nathaniel de falar com qualquer outra mulher que não fosse a Linda, mas mesmo assim ele não desistiu das suas aventuras e estava sempre envolvido em relacionamentos extraconjugais. Em maio de 2023, o homem começou um novo trabalho na Avan Engineering, que curiosamente é uma empresa de engenharia e tecnologia. E foi lá que ele conheceu uma mulher chamada Zira, uma colega de trabalho que rapidamente se tornou bem próxima dele. E adivinha só? Eles começaram um caso. A Zira também era casada, tinha um marido chamado Alberto e 2 filhos. O Alberto era descrito como um ótimo pai, sempre colocando os filhos em primeiro lugar, mas apesar da Zira e do Alberto terem uma família amorosa, eles estavam enfrentando problemas no relacionamento já havia algum tempo. A Zira já havia se envolvido em 2 relacionamentos extraconjugais nos últimos anos, antes mesmo de conhecer o Nathaniel, então ela sempre fazia isso. Ambos os casos, inclusive, aconteceram com colegas de trabalho e o seu marido Alberto acabou descobrindo essas traições, mas ao invés de alimentar ressentimentos, ele decidiu focar no que realmente importava, que para ele era os filhos. O Alberto queria manter a família unida pelo bem das crianças, então por um tempo ele ignorou as escapadas da esposa, contando que isso não interferisse na vida familiar. E a princípio a família parecia estar feliz, porque a Zira gostava de ter as suas aventuras fora do casamento, o Alberto não ligava muito, então ela vivia sua vida tranquilamente, feliz. O Alberto também estava feliz porque o que importava era os filhos estarem bem. Então assim, estava tudo caminhando na maior tranquilidade possível. Mas aí a Zira começou um novo romance com o Nathaniel e rapidamente os dois começaram a se apaixonar. A Zira não hesitou em contar para as amigas que o Nathaniel era sua alma gêmea, comparando a relação deles a um conto de fadas, como se fossem Romeu e Julieta vivendo um amor proibido. Eles trocavam bilhetes românticos no trabalho, onde a mulher escrevia coisas como "Você significa muito para mim", "Você não sabe o quanto eu te amo". Eram como pequenas cartas de amor que eles trocavam ali no dia a dia. O que a Zira não imaginava é que a esposa do Nathaniel já sabia sobre as suas infidelidades e estava se divertindo executando seu plano de vingança. E vejam só, a Linda estava sempre de olho em tudo que ele fazia, e não demorou muito para que ela descobrisse a nova traição, e ao contrário das anteriores, essa parecia mais séria. O Nathaniel e a Zira estavam declarando amor um ao outro, não era algo simplesmente carnal. E a Linda, tendo acesso a todas essas mensagens, ficou extremamente furiosa. Ela se perguntava qual era o sentido de todo o seu esforço em descobrir as traições se o Nathaniel continuava sendo infiel. Mas ao invés de confrontá-lo, ela decidiu tornar a vida dele um verdadeiro pesadelo. A mulher intensificou as suas táticas de catfishing e ela começou a mandar mensagens para o Nathaniel, ameaçando-o e exigindo que ele terminasse o relacionamento com a Zira. A situação se agravou e o Nathaniel, assustado, não entendia como essas pessoas poderiam saber tanto sobre a sua vida, mas desta vez ele ignorou tudo para ficar com a sua nova alma gêmea. Ele não ia deixar a Zira tão fácil. E claro que a Linda ficou incrédula com a reação do seu marido, já que até o momento as ameaças sempre tinham funcionado. Mas como vocês devem imaginar, ela jamais aceitaria essa afronta. E a partir daí, ela decidiu atacar a Zira. Fingindo ser da máfia, ela mandou uma mensagem dizendo que tinha fotos dela com o Nathaniel e que para proteger os seus filhos ela deveria parar de vê-lo imediatamente. O que ela não esperava é que a Zira era mais doida que ela e respondeu à ameaça dizendo que não tinha medo de ninguém e que o seu marido sabia das suas infidelidades e ainda terminou dizendo que se fosse atrás dos filhos dela, ela se vingaria e encontraria essa pessoa em qualquer lugar do mundo. Mas a gente sabe que a Linda não tinha sangue de barata não, minha gente.
Então ela não parou por aí. Ela se voltou para o Alberto, fingindo ser outra pessoa e alegando que a Zira estava se envolvendo com um homem perigoso da máfia. O Alberto ficou confuso e preocupado, mas a Linda continuou a enviar mensagens ameaçadoras sugerindo que a Zira estava colocando os filhos do casal em risco. Desesperado, o homem pediu para que deixassem suas crianças fora disso, mas a Linda estava determinada a destruir a vida de todos se fosse necessário. Enquanto isso, a Zira e o Nathaniel continuavam a se ver, trocando mensagens românticas e sonhando em viver juntos. Eles estavam profundamente apaixonados e planejavam um futuro ao lado um do outro, sem se importar com as ameaças que estavam recebendo. A situação ficou ainda mais intensa quando a Linda criou um grupo de mensagens que incluía a Zira, o Nathaniel e o Alberto. Ela começou a enviar ameaças de morte dizendo que se o relacionamento não acabasse, a família toda da Zira sofreria as consequências. Cartas anônimas chegaram à casa do Alberto com mensagens assustadoras sobre o que poderia acontecer com os seus filhos. O homem, gente, apavorado, decidiu escrever uma carta para o Nathaniel pedindo que ele terminasse o relacionamento. Ele alertou o Nathaniel que a Zira tinha um histórico interminável de traições e que, com certeza, ela não deixaria a família por ele. Aliás, logo ela trocaria de amante, porque ela fazia isso, assim, corriqueiramente, sabe? Mas não era só o Alberto que estava começando a ficar com medo. O Nathaniel também estava ficando paranoico, com medo de que uma das máfias mundiais com quem ele estava supostamente envolvido fosse atrás dele. Para piorar as coisas, ele se entregou ao uso de entorpecentes, o que só aumentou ainda mais a sua paranoia. Ele realmente começou a achar que estava perdendo a sua sanidade. Na manhã do dia 14 de setembro de 2023, algo significativo aconteceu. O Nathaniel, ele recebeu mensagens de uma suposta máfia, dizendo que havia um espião perto dele, alguém que estava passando informações para eles. E adivinha só quem era o tal espião? Sim, a Zira, a mulher com quem ele estava tendo um caso. A Linda, sua esposa, estava usando isso como uma tática para virar o Nathaniel contra a Zira. Ela queria que ele acreditasse que a mulher não se importava com ele, mas que na verdade era uma espiã da máfia, uma traidora que tinha como objetivo acabar com ele. O Nathaniel, em seu estado de paranoia, acreditou. Ele pensou: meu Deus, tudo faz sentido agora. Ela se aproximou de mim para colher informações e acabar comigo. Ele nem imaginava que tudo isso era uma baita de uma invenção da sua esposa, que continuava se divertindo com toda essa história. As mensagens da máfia diziam que a única maneira do Nathaniel sair dessa situação vivo era tirando a vida da Zira e de toda a sua família, incluindo o marido dela, o Alberto, e os 2 filhos do casal. Nesse momento, a Linda estava atravessando uma linha perigosa da qual ela não poderia voltar, mas a mistura de sentimentos fez a mulher induzir o seu marido a eliminar a família inteira da sua amante. Mas inacreditavelmente, o Nathaniel concordou. Ele não via saída e acreditava que essa era a única solução. Nos dias seguintes, o Nathaniel começou a faltar no trabalho e cortou toda a comunicação com a Zira. Ele passou a se comunicar apenas com uma pessoa que dizia ser da máfia e juntos eles começaram a planejar como eliminar a Zira e a sua família. Entre conversas com a máfia, que na verdade era a Linda, eles pesquisaram sobre a casa da Zira, o melhor jeito de entrar e sair, e até discutiram sobre quem estaria em casa naquele momento. A ideia era causar o máximo de dano possível para que parecesse ser um assalto. A Linda disse que muitos crimes não eram resolvidos e que ele não deveria se preocupar, pois a máfia o protegeria. Óbvio que a Linda não estava revelando a sua identidade, tá? Ela falava como se fosse alguém da máfia. Os diálogos entre o Nathaniel e essa pessoa, que supostamente se chamava Turtle, revelaram o quanto ele estava comprometido com o plano. Ele falava sobre como entrar pela porta dos fundos, atacar os adultos primeiro e em seguida as crianças. Ele estava tão envolvido que começou a comprar todo o equipamento necessário. E pasmem, ele até foi às compras com a Linda para escolher as ferramentas que ele utilizaria. O Nathaniel estava completamente obcecado e o mais surpreendente é que ele ainda não tinha percebido
que era a Linda quem estava enviando aquelas mensagens. Para se preparar, ele decidiu comprar um par de binóculos de alta qualidade para fazer vigilância. Além disso, adquiriu roupas novas, achando que assim não deixaria vestígios de DNA. Ele também começou a reunir os objetos que precisaria para finalizar o serviço, colocando tudo em um grande saco preto. Dentro dele havia armas, munições, uma faca, uma lanterna, luvas de borracha, cordas plásticas e até um kit de limpeza. O Nathaniel realmente estava se preparando e, considerando que ele tinha uma empresa de segurança privada, ele tinha fácil acesso a vários objetos que ele utilizaria. Mas o que me deixa intrigado é como que ele não pensou em desistir em nenhum momento. Todo o planejamento era meticuloso e ele não parecia cogitar que talvez devesse voltar atrás e não cometer um crime tão horrível. Enquanto Nathaniel organizava e planejava a morte da Zira e de toda a sua família, a Zira continuava a enviar mensagens para ele dizendo o quanto o amava. O Nathaniel havia cortado toda a comunicação, o que deve ter deixado a Zira confusa, sem entender o que estava acontecendo. Na madrugada do dia 17 de setembro de 2023, o plano começou a se desenrolar. Naquela noite, a família inteira estava em casa, todos dormindo. Os dois filhos, Adriel e Diego, estavam na mesma cama que a mãe, porque recentemente eles diziam que estavam com medo de dormir sozinhos. Às 3 da manhã, o Nathaniel chegou em frente à casa da família, sentado no banco do passageiro do carro. Quem estava dirigindo era a Linda. Ela havia levado Nathaniel até a casa da mulher com quem ele estava tendo um caso, e a Linda fingia não ter ideia do que estava acontecendo, fazendo mó teatro, sabe? Ela se fazia de boba o tempo todo e questionava o Nathaniel do porquê ele tinha pedido para ela levá-lo até aquele endereço. O Nathaniel ficou no carro com a Linda observando a casa por um bom tempo. Então, às 3h40 da manhã, 40 minutos depois de chegar no local, ele decidiu que era hora de agir. O homem entrou pela porta dos fundos e quebrou uma janela para parecer que estava acontecendo um assalto. O barulho acordou o Alberto, que foi até a cozinha para ver o que estava acontecendo. Nesse momento, Nathaniel disparou, mas ele errou o alvo. O Alberto então começou a correr em direção ao quarto onde os seus filhos estavam, mas o invasor o perseguiu e, infelizmente, antes que o Alberto conseguisse chegar até as crianças, o Nathaniel o alcançou e disparou 5 vezes. O Alberto caiu no corredor e já não tinha muito mais o que pudesse ser feito. Os cães da casa, em meio ao caos, corriam e latiam. Nesse momento, ele disparou contra os cães para que eles parassem de latir e depois disso um silêncio ensurdecedor pairou no ar. Ao chegar no quarto da Zira, ele tentou entrar, mas encontrou a porta trancada. A mulher, desesperada, estava do outro lado da porta gritando e implorando por sua vida e pela vida dos seus filhos. Ela não sabia que era o Nathaniel que estava tentando entrar, e eu acho que naquele momento ela pensou que pudesse ser alguém da suposta máfia que tinha ameaçado ela nos últimos dias. Bom, o Nathaniel não conseguiu derrubar a porta, mesmo tentando várias vezes, e ele acabou se machucando ao bater contra a parede. Frustrado, ele decidiu efetuar um disparo para tentar quebrar a fechadura. Acontece que o projétil atravessou a porta e atingiu a Zira, que faleceu imediatamente. Ao entrar no quarto, ele encontrou os dois filhos do casal, o Adriel e o Diego. Eles estavam acordados e aterrorizados com a cena que tinham acabado de testemunhar. E, infelizmente, o Nathaniel não parou por aí. Ele finalizou o serviço e ninguém sobreviveu naquela residência. Enquanto isso, a Linda, a mente por trás de todo esse plano, estava esperando no carro, como se nada tivesse acontecendo. Ela sabia o que estava acontecendo, mas ela fingia não saber de nada. Antes de deixar o imóvel, o Nathaniel fez questão de bagunçar a cena do crime, derrubando móveis e pichando as paredes. Com tudo feito, ele voltou para o carro onde a Linda o aguardava e os dois foram para casa como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, a ausência da Zira, do Alberto e das crianças na escola e no trabalho levantou preocupações. As autoridades foram chamadas e, ao chegarem na casa, eles encontraram um cenário horripilante. E vocês conseguem imaginar, né, gente, o estado que estava aquela casa com tudo que tinha acontecido na noite anterior. Uma investigação foi imediatamente aberta
e os investigadores precisavam ser rápidos. Enquanto isso, a Linda continuava com o seu plano de catfishing, fingindo ser uma pessoa ligada à máfia e trocando mensagens. A polícia começou a investigar e, ao conversarem com os colegas de trabalho da Zira, descobriram que ela tinha um caso com o Nathaniel, e rapidinho ele se tornou o principal suspeito no caso. A polícia então foi questionar o homem em seu trabalho e ele, sem hesitar, admitiu o caso, acreditando que isso apenas mostraria que ele não tinha nada a esconder e que não tinha motivos para fazer mal a Zira e a sua família. Ele também afirmou que a Linda não sabia de nada. Quando questionado sobre a morte da Zira, ele disse que soube apenas pela televisão, mas os investigadores não acreditaram muito nisso. Eles achavam que o Nathaniel sabia mais do que estava falando. Nos dias que se seguiram, a polícia continuou a monitorar o Nathaniel e o flagrou transferindo alguns armamentos para um outro carro. Quando pararam em um estacionamento, ele começou a falar absurdos sobre ser ameaçado por uma mulher da máfia búlgara, o que deixou os policiais com uma pulga atrás da orelha. Enquanto isso, a polícia foi até a Linda e, na ocasião, ela tentou se passar por inocente e os oficiais até acreditaram, pensando que ela era apenas a esposa de um possível suspeito. Com o passar dos dias, o Nathaniel começou a entrar em pânico, convencido de que a qualquer momento seria preso pelo que fez. O Nathaniel e a Linda decidiram então procurar a ajuda de um advogado. Depois disso, o Nathaniel se encontrou com a sua mãe em um estacionamento da Target e revelou um segredo bombástico. Ele contou que era o responsável pelo que aconteceu com a Zira e a sua família. Desesperado, ele pediu desculpas à sua mãe e confessou que precisava fugir o quanto antes. No dia seguinte, a Linda desapareceu e o Nathaniel se tornou um dos principais suspeitos na investigação. A polícia temia que a sua esposa fosse a próxima vítima. Ninguém imaginava que ela tinha causado tudo isso manipulando todos os envolvidos no caso. Nesse período, o Nathaniel também foi dado como foragido, mas pouco tempo depois, tanto a Linda como o Nathaniel foram encontrados, pois foram capturados pelas câmeras de segurança em um estacionamento de um Walmart. As imagens mostravam os dois surpreendentemente calmos. Logo, a polícia os localizou e começou uma perseguição. O Nathaniel estava ao volante e a adrenalina tomou conta quando ele entrou na rodovia. A perseguição virou um verdadeiro caos, coisa de filme, sabe? Com dois veículos em alta velocidade e os policiais avisando pelo rádio que a Linda era uma vítima em perigo e que aquele carro precisava ser parado. Mas a situação tomou um rumo trágico quando o homem perdeu o controle do carro, colidindo com outro veículo e batendo na barreira central. O carro, gente, explodiu e os policiais correram para tentar resgatar o casal, mas já era tarde demais. Durante a perseguição, o Nathaniel havia sacado uma arma e disparado contra a Linda antes de tirar a sua própria vida. A notícia chocou a todos. A família e os amigos da Linda estavam devastados, afirmando que ela era uma pessoa maravilhosa, inocente, que se deixara levar pelos planos malignos do Nathaniel. A mídia também pintou esse retrato acreditando na inocência da mulher. Contudo, meses depois, as investigações revelaram que, na verdade, ela era a mente criminosa por trás de tudo isso e a pessoa que tinha causado todo esse sofrimento. A polícia encontrou as mensagens que a Linda havia trocado, fazendo-se passar por membros da máfia búlgara e de vários outros grupos criminosos. Ela havia orquestrado um plano de catfishing por mais de um ano, manipulando Nathaniel em suas ações violentas. Quando esses detalhes vieram à tona, a revelação deixou todos perplexos, e como ambos os suspeitos já não estavam mais entre nós, não houve julgamento e o caso foi encerrado. A gente nunca vai saber quais foram os últimos momentos do casal, mas eu penso que talvez o Nathaniel tenha descoberto que tudo não passava de uma armação da Linda e por isso resolveu encerrar com as suas vidas. De qualquer forma, independente de qualquer coisa, nesse caso, aquele ditado, o tiro saiu pela culatra, cai muito bem, porque a Linda incentivou o mal a uma família inteira e no fim a sua vida foi consumida por esse mesmo mal. Agora é claro que eu quero saber a opinião de vocês, então deixa pra mim aqui nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso e o que vocês acharam dessa baita reviravolta, que pra mim foi uma baita reviravolta no final das contas, eles terem perdido as suas vidas também.
Porque assim, por essa simplesmente eu não esperava. Conta pra mim o que que vocês pensam sobre tudo isso. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.